Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Então, eu gostaria de fazer um vídeo hoje, uma reflexão sobre um texto da Palavra de Deus que está lá em Sofonias 1, tá bom? Em seguidinha a gente vai abrir os textos, mas a reflexão é em cima do nosso pensamento com relação a Deus, em relação a tudo que está acontecendo no mundo nos dias de hoje, né? Nos dias atuais. Tem um texto muito interessante lá que diz assim, né? Que o Senhor Deus não faz o bem e não faz o mal. Isso é uma colocação humana, lógico. O texto chega a dizer de que as pessoas estão sentadas nas suas próprias fezes. É forte, é duro, mas é de alta reflexão. Porque em meio a tudo que está acontecendo no mundo, tem um ditado popular, né? Que até não chega a ser obsceno, mas não são palavras bonitas, que dizem assim, né? Estamos cagando e andando, entende? Vamos falar essa linguagem de que o pessoal, todo mundo fala hoje. A palavra de Deus é um pouquinho mais recaltada para falar, né? Então, pessoas que estão sentadas nas suas próprias fezes. Não é engraçado, sabe? Não é engraçado. Porque o próprio texto continua dizendo de que essas mesmas pessoas, elas se acham estar em cidades fortificadas, construídas sobre altos montes. Elas acham ter as melhores plantações. Mas a própria palavra diz que elas não irão colher. De que essa vinha vai produzir, até pode produzir vinho, mas elas não beberão desse vinho, entende? Por quê? Por qual motivo? Porque elas não confiam no Senhor e elas não se posicionam. Vivem a sua vida como se nada estivesse acontecendo e não tomam uma posição. Ser cristão é muito mais do que tu estar numa cidade fortificada. Entende o que eu quero falar? É muito mais. Ser cristão é se posicionar. Se posicionar como indivíduo, com respeito, sabendo que Deus é um Deus de amor, mas Ele é um Deus de justiça. Entende? Eu vou colocar aqui para vocês aqui agora. Eu vou espelhar minha tela aqui com o aplicativo da Bíblia e a gente vai ler esses textos. E que você medite, não na literalidade do que o texto está te mostrando, mas na espiritualidade e interpretação de o que isso deve significar para nós, tá bom? Então acompanhem comigo aqui agora que eu vou espelhar com vocês aqui. Então, o texto que nós iremos ler está lá em Sofonias 1 e vai do versículo 12 até o final do capítulo inteiro, do capítulo 1, tá? Prestem atenção nesses detalhes. E há de ser que naquele tempo esquadrinharei em Jerusalém com lanternas e castigarei os homens que estão assentados sobre as suas fezes, que dizem no seu coração: o Senhor não faz bem e nem faz mal. Por isso será saqueada a sua fazenda e assoladas as suas casas, e edificarão casas, mas não habitarão nelas, e plantarão vinhas, mas não lhes beberão o vinho. O grande dia do Senhor está perto e se apressa muito a voz do dia do Senhor. Amargamente clamará ali o homem poderoso. Um breve comentário sobre o versículo 12. Está falando aqui sim, sobre pessoas como igrejas que estão literalmente vivendo a vida como se nada tivesse acontecendo. E acredita que o Senhor não faz bem e não faz mal, por exemplo. Como se diz, isso não tem nada a ver comigo, isso é um caso isolado que está acontecendo naquele lado, não vou tomar partido. Então aqui diz, né, que para essas pessoas que não estão atentas, versículo 13, que a sua cidade será saqueada, sua fazenda, assoladas as suas casas, e principalmente eles edificarão casas, mas não habitarão nelas, e plantarão vinhas, mas não lhes beberão o vinho.
Quem está aqui pensando que isso é uma literalidade está muito enganado, né? A gente entende o lado espiritual de cada colocação, de cada profecia. Quando está falando que pessoas irão edificar casas, mas não habitarão nelas, está dizendo sim sobre pregação de evangelho, onde nós instruímos pessoas, onde nós mesmos divulgamos o evangelho, mas a gente não vive isso. Vinhas, onde nós estamos plantando e muitas vezes cultivando, mas a gente não vai ter esse vinho, né? Por exemplo, nós estamos aqui espalhando a mensagem de Deus, nós estamos tentando frutificar, mas muitas vezes a gente mesmo não está crendo nisso e por isso não faremos proveito daquilo que nós mesmos acreditamos. Então, versículo 14: o grande dia do Senhor está perto, e está perto, e se apressa muito a voz do dia do Senhor. Amargamente chamará-lhe o homem poderoso. Aquele dia é um dia de indignação, dia de angústia, dia de ânsia, dia de alvoroço e de desolação, dia de trevas e dia de escuridão, dia de nuvens e dia de densas trevas, dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortes e contra as torres altas. Olha só, né? A gente acha que isso é simplesmente para os ímpios. Não. Cidade forte é aquela cidade que se acha fortificada. A palavra de Deus nos faz referências amplas de que o povo de Deus é comparado a uma cidade. Aliás, Cristo, ele fala lá no Apocalipse 21, né? Que o casamento, ele é dado com a cidade. A cidade ataviada como uma noiva, né? Que está esperando. Mas as cidades que se acham estar fortes, na verdade elas serão assoladas. É o que diz aqui. Dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortes e contra as torres altas, aqueles que se colocam em pedestais. E angustiarei os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o seu sangue se derramará como um pó, e a sua carne como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia do furor do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo toda esta terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Então, assim, você pode estar pensando: ah, mas isso é um texto isolado. Não, não é um texto isolado. Você pode verificar em toda a palavra de Deus. Você pode analisar muito bem as profecias deixadas pelos profetas. O alerta é muito grande, é um alerta para nós, como pessoas, como indivíduos. Nós temos que saber entender o que Deus está querendo dizer, entende? O que a palavra de Deus está querendo nos mostrar nesse texto é posição. Temos que nos posicionar, entende? Aquela pessoa que acredita: não, só um pouquinho, Deus é um Deus de amor. Verdade, concordo plenamente, Deus é um Deus de amor, mas Ele é um Deus de justiça também. Então, como o versículo diz, como o versículo bem mostrou ali naquele texto, aquelas pessoas que dizem que não, Deus é um Deus de amor, Ele não faz o bem e não faz o mal, então é só a gente seguir como está seguindo, vamos subir no nosso pedestal, construir a nossa cidade nos mais altos dos montes e tá tudo certo. Essas pessoas são pessoas que plantarão e não colherão. Pessoas que vão ver a vinha crescer, mas não vão beber do seu vinho. Entende o que está querendo se dizer essa profecia? Meus irmãos, temos que nos posicionar. Está na hora de nos posicionar. Entende? Esse é o detalhe. Então eu queria só fazer esse vídeo, na verdade, rapidinho, para mostrar esse texto para vocês. Eu acredito que todos podemos analisar outros textos e serve sim de reflexão, de impacto pessoal, para cada vida, para a minha vida, para a sua vida. E assim a gente se posiciona
de acordo com tudo que está acontecendo no mundo, se posiciona com a gente mesmo, né? Principalmente sabendo entender que o dia está próximo e que nós temos que estar preparados, fazendo sim a vontade de Deus para apressar a sua volta, tá bom? Então hoje vai ser esse vídeo curtinho aqui que eu vou deixar para vocês. Que Deus abençoe a todos.